Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Uma das grandes rivalidades nesses últimos tempos não só tem sido entre os próprios serviços de streaming, né, o Disney Plus, a Netflix, Prime Video, a Max e assim por diante, como as rivalidades têm se estendido, obviamente, para os conteúdos dentro desses serviços de streaming. E uma rivalidade muito interessante que chegou em 2022 foi entre as séries A Casa do Dragão e Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E por quê? Porque as séries foram lançadas basicamente nas mesmas datas e as duas séries têm temáticas parecidas. Obviamente, o George R.R. Martin se inspirou bastante no J.R.R. Tolkien, né? A mitologia de Game of Thrones é bastante inspirada em Senhor dos Anéis, obviamente com grandes diferenças. Eu não estou dizendo que as histórias são nem semelhantes, mas são séries que vivem basicamente no mesmo universo e que atingem públicos bastante semelhantes. E as duas séries lançando o grosso dos seus episódios em setembro de 2022 gerou muita conversa, né? Muitas pessoas comparando a qualidade das duas séries, e eu diria que A Casa do Dragão saiu como a grande vencedora, pelo menos quando a gente fala da primeira temporada. E por que eu digo que A Casa do Dragão saiu como a vencedora? Em primeiro lugar, porque ela teve mais audiência, mais pessoas estavam assistindo, mais pessoas estavam falando a respeito da Casa do Dragão. A Casa do Dragão começou, se não me engano, com 10 milhões de espectadores e conseguiu subir episódio após episódio, enquanto os números dos Anéis do Poder acabaram ficando um pouco confusos, né? A Amazon afirmou que a série foi um dos grandes sucessos ali da plataforma, mas o que ficou comprovado é que os números caíram com o passar dos episódios. Eu acredito que eles erraram nos atores, eles erraram no casting da série. Eu acho que eles poderiam ter feito um trabalho melhor. Parece que não tinha uma química muito forte entre os personagens. A própria direção. Os primeiros episódios foram dirigidos pelo J.A. Bayona, que é um grande diretor, né? Mas eu acho que a série foi perdendo força, né, com relação à direção. Tem algumas cenas que as atuações são bem fraquinhas, o que não acontece muito com A Casa do Dragão, mesmo que, na minha opinião, seja uma série repleta de problemas. Se eu tivesse que escolher o que eu gostaria de assistir mais depois da primeira temporada, eu escolheria Os Anéis do Poder, porque é uma mitologia que eu gosto muito mais. Eu sou um fã do Tolkien, inclusive chegaram essa semana 2 boxes diferentes, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Aqui ó, esse daqui é o box A História da Terra-média 1 e 2. Eu não abri ainda, eu vou deixar pra abrir quando eu for ler, mas eu já tenho a versão em inglês, eu já li as versões em inglês. E chegou também aqui ó, o box História da Terra-média, livros 3, 4 e 5. Se não me engano, são 12 livros, né, da História da Terra-média. Então tá aqui, ó, 5, 4 e 3. É uma mitologia que eu sempre adorei. Para vocês terem uma ideia, quando o primeiro filme, A Sociedade do Anel, chegou, eu já tinha lido A Sociedade do Anel. Eu tinha 11 anos, eu já tinha lido A Sociedade do Anel. Eu estava começando a ler As Duas Torres e eu não pude ir ao cinema, ou minha mãe não quis me levar. Eu lembro que eu só assisti a fita dupla cassete. Então é uma saga, né, que eu gosto há mais de 20 anos. Então não tem comparação para mim. Se eu tivesse que escolher a segunda temporada de A Casa do Dragão e a segunda temporada de Senhor dos Anéis, com certeza eu assistiria a segunda temporada de Senhor dos Anéis. Só que agora o trailer foi lançado e o que faltou na segunda temporada da Casa do Dragão parece que vai ter aos montes na nova temporada dos Anéis do Poder. Eu acho que a primeira temporada sofreu por alguns motivos. Primeiro, os criadores da série ainda não tinham muita prática com televisão. A própria Amazon ainda não sabia muito bem qual seria a pegada da série. É sempre muito difícil você consolidar uma série como essa. Na verdade, até Game of Thrones, eu não sei se vocês sabem, mas Game of Thrones fez um episódio piloto que foi odiado, né, pela HBO. Eles descartaram o episódio e refilmaram tudo de novo, né? A mesma coisa já aconteceu com outras séries envolvendo o universo de Game of Thrones. Eles tinham outras séries que estavam sendo produzidas, as séries foram completamente descartadas. Então sim, existem muitos problemas com a primeira temporada que eu acho que eles vão melhorar e vão melhorar muito para a segunda.
Primeiro é aquela temporada para você desenvolver o universo, para você explicar quem são os personagens, para você contar a história. O primeiro episódio eu achei sensacional, conta a história da Terra-média de uma forma muito legal. E o trailer, caso vocês ainda não tenham assistido, é simplesmente sensacional. Se vocês quiserem, eu faço uma análise. Os episódios já estão chegando esse mês, então eles decidiram não lançar diretamente contra a Casa do Dragão, o que eu acho que foi algo muito positivo. Só que agora eu acho que as comparações podem pender um pouquinho mais para o lado do Senhor dos Anéis. Mesmo que vocês tenham odiado a primeira temporada, é impossível negar que a série possui um potencial muito alto, né? Que a série tem muito para expandir ainda, enquanto parece que a Casa do Dragão vai patinar, além da gente já saber mais ou menos, né? Porque não é tão distante assim dos acontecimentos que a gente vê em Game of Thrones, então muitas coisas a gente já tem respostas muito claras, enquanto a série do Senhor dos Anéis tem um pouco mais de espaço para trabalhar esse universo. E eu acho que a primeira temporada da Casa do Dragão termina com a iminência da guerra, com os dois lados já completamente definidos, né? Tinham os verdes, tinham os pretos ali, e a guerra ia acontecer. Aí a gente viu a segunda temporada inteira e a guerra simplesmente não começou, né? Agora tem mais alguns caras ali com dragões, mas não mudou muito o status quo, né? Do primeiro pro último episódio, parece que as coisas continuaram patinando ali no que tinha acontecido já com relação à primeira temporada. Então, as minhas expectativas para a segunda temporada de Os Anéis do Poder estão bem mais altas do que para a primeira, porque eu acho que a série pode desenvolver agora muito melhor as temáticas que já foram abordadas. Óbvio que o elenco que já foi estabelecido não vai melhorar. Eu particularmente acho a Morfydd Clark, se eu não me engano é o nome da atriz que faz a Galadriel, eu achei ela muito fraca. A atuação dela me irritou até em alguns momentos. Eu reassisti a série recentemente. Tem muitos momentos que você fica pensando, pô, por que eles não pegaram uma atriz talvez mais estabelecida ou uma atriz melhor, né, que se encaixasse ali um pouquinho melhor com a personagem. Então eu não tiro a razão de quem critica a série. Como eu disse, é uma série que eu particularmente estou muito animado porque eu sou um grande fã do Senhor dos Anéis. Né? Ninguém é obrigado a adorar a série, vocês podem até falar mal aqui nos comentários, podem falar que eu estou viajando, mas pelo menos é o que eu penso. E se vocês já assistiram o trailer, eu vou colocar aqui, né, algumas cenas salpicadas no decorrer do vídeo. O trailer eu achei sensacional e parece que traz um pouco mais daquela trilogia do Peter Jackson de volta, porque algumas coisas acabaram fugindo, só lembrando que não é o mesmo universo, né, da trilogia que a gente já viu do Peter Jackson, mas claramente eles estão pegando inspirações muito grandes, né, em termos de design, em termos de música, em termos de ambientação, né, como um todo. Parece que eles estão puxando bastante dessa trilogia, né, dessas hexalogia, né, porque tem também os filmes do Hobbit nesse mesmo universo. E uma coisa que eu espero ver bem mais na segunda temporada são os anões. Eu achei a parte envolvendo os anões muito legal, eu acho que combinou muito, é um universo que a gente ainda não explorou tanto assim. A gente vê bastante os elfos, né, em Senhor dos Anéis, a gente vai para Lothlórien, vai para Valfenda e assim por diante, tem o Legolas, óbvio que tem o Gimli também, mas a gente tem mais personagens elfos ali no decorrer da trilogia, inclusive no Hobbit. Agora é legal que a gente está se aprofundando um pouquinho mais também com relação aos anões. A gente teve dois grandes mistérios na primeira temporada, né? Quem era o velho, né, que estava andando ali com os pequenos e assim por diante, quem era o Halbrand. As duas revelações aconteceram, eu não vou dar spoilers, né? Então não precisam se preocupar, mas as duas revelações aconteceram no final da temporada. Então agora meio que o tabuleiro tá montado, né, como diria o Gandalf, e as peças vão começar a se mover. Então, as minhas expectativas estão lá em cima. E o que eu achei legal também, pelo que tudo indica, eles vão lançar 3 episódios diferentes já no dia 29 de agosto, enquanto na primeira temporada eles lançaram somente 2 episódios. Então talvez eles queiram já dar, né, mais carne ali para o público digerir, dar mais conteúdo para as pessoas assistirem já na primeira semana, porque 3 episódios já é praticamente um filme, né, que eles deram para o público assistir já no primeiro dia. Então eu acredito que a primeira temporada foi vencida pela Casa do Dragão
Eu acho que a segunda vai ser vencida pela série Os Anéis do Poder. Eu gostaria de saber realmente se vocês concordam ou discordam da minha opinião. Eu imagino que a maioria de vocês vai discordar, mas eu não fui um grande fã da primeira temporada da Casa do Dragão e muito menos da segunda. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.